conosco. Então, professor, olha, seja muito bem-vindo aqui no site. É um prazer imenso mesmo conhecê-lo aqui, professor. E eu deixo espaço agora para o professor ficar à vontade para fazer aí a sua apresentação, fala um pouquinho do professor, depois o professor inicia aí as dicas de direito internacional. Professor, o espaço é seu, seja muito bem-vindo. Tá certo, muito obrigado, eu agradeço pela sua pela cordialidade do convite, é um prazer participar com vocês. Espero aí que eu dê umas dicas que sejam interessantes para a prova. Inicialmente, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Delber Lage, eu trabalho já com direito internacional há algum tempo, leciono em algumas faculdades aqui em Belo Horizonte, na PUC, na UNA, no cursinho do Supremo, né, onde já leciono há algum tempo, e de lá que veio o convite. E também faço parte do Centro de Direito Internacional, www.cedim.com.br, e eu faço questão de citar o site porque lá vocês vão encontrar um monte de material que pode ser conveniente para a prova da OAB, desde resumo de casos da Corte Internacional de Justiça, a textos que são colocados lá gratuitamente dos mais variados professores de Direito Internacional do Brasil e do mundo. E, além disso, a gente tem ainda uma série de tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, todos colocados gratuitamente para o acesso de vocês. Então fica aí a dica, www.cedim.com.br. Bom, seguinte, o que eu pensei em falar para vocês hoje, em virtude do tempo e para pensar alguma coisa que seria minimamente relevante, já que na OAB nós trabalhamos tanto com direitos humanos quanto direito internacional, eu pensei em abordar alguns aspectos dessa linha de convergência, ao buscar a partir do direito internacional dos direitos humanos alguns elementos que seriam interessantes para o próprio direito internacional. E aí, acho que a primeira conversa começa com a análise um pouquinho, rapidamente, de quais seriam os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Quando a gente fala da proteção internacional aos direitos humanos, nós sempre vamos falar de três âmbitos de proteção. O primeiro âmbito de proteção é a proteção que a gente chama de proteção internacional, proteção global ou proteção universal dos direitos do homem, que é uma proteção que é feita dentro do âmbito da Organização das Nações Unidas. A gente sabe, quando a ONU foi criada em 1945, ela foi pautada em dois elementos fundamentais. O primeiro deles, a manutenção da paz e da segurança internacionais, e o segundo deles, a proteção dos direitos humanos. Se vocês pegarem lá, então, já no preâmbulo da Carta da ONU, as duas primeiras frases fazem referência direta à necessidade, número 1, de manutenção da paz, e número 2, de proteção dos direitos humanos. Então foi a partir de 1945 que os membros das Nações Unidas começaram a trabalhar e a consolidar uma noção da necessidade de proteção internacional dos direitos humanos, e isso dentro da ONU começou a se consolidar com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, e aí fica uma dica sobre o caráter normativo dessa declaração. Essa declaração, que é tão famosa, a qual todo mundo sempre faz referência, é válido a gente lembrar que essa declaração ela nasceu de uma resolução da Assembleia Geral da ONU. E a Assembleia Geral da ONU é um órgão que, na sua essência, não tem o condão, não tem a competência para aprovar decisões obrigatórias para os seus membros. Dentro da estrutura da ONU, é apenas o Conselho de Segurança que vai ter a capacidade de tomar uma decisão que é obrigatória para todo mundo. Então, o que significa? Isso significa dizer, pessoal, que a Assembleia Geral, quando aprovou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o fez em caráter recomendatório, o fez em caráter declaratório. Isso significa que, quando a gente vai fazer referência à Declaração Universal dos Direitos do Homem, a gente tem que saber que, inicialmente, ela não tinha o poder de vincular os Estados, de criar uma obrigação jurídica para os Estados. Na realidade, essa declaração foi um ponto, um instrumento normativo inicial que criou, ou que começou a colocar a necessidade de proteção dos direitos humanos na arena internacional. E depois, essa norma que tinha um caráter recomendatório, que tinha um caráter não obrigatório, ela foi sendo transformada em vários instrumentos que começaram a consolidar de maneira vinculante a proteção dos direitos humanos. Então a gente tem, por exemplo, dentro do âmbito da ONU, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são dois pactos de 66 que vieram, então, pegar esse conteúdo das normas de direitos humanos que eram recomendatórios dentro da Declaração Universal e transformá-los em conteúdos vinculantes. Então, dentro do sistema da ONU, ele nasce com a Declaração da Assembleia Geral, que não era obrigatória, e ele vai começar a se consolidar na década de 60 com esses dois tratados aos quais eu fiz referência. Só que esse não é um movimento isolado. A proteção dos direitos humanos ela começa a nascer também na década de 50,
na Europa, na década de 60 nós vamos ver daqui a pouco no ambiente interamericano, e essa preocupação com a defesa dos direitos humanos também começa a se manifestar na própria prática dos estados. Vários países começam a incorporar nas suas constituições as ideias que foram previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então você pega a Constituição Brasileira, por exemplo, o artigo 5º está cheio, repleto dessas garantias que já foram previstas lá em 48, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso por quê? Para deixar claro um outro ponto. Se por um lado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na sua essência, na sua origem, não tinha um caráter obrigatório, não tinha um caráter vinculante, com o tempo, os estados começam a encampar, a enxergar aquela declaração como capaz de produzir um conteúdo que se tornasse vinculante. Ou seja, começa a haver uma prática reiterada pelos estados, pela jurisprudência internacional, uma repetição dessas normas em tratados, uma repetição dessas normas em constituições internacionais, constituições de vários países diferentes no direito internacional, o que fez com que se argumente atualmente que a declaração, apesar de na sua essência não ter um caráter vinculante, atualmente ela é considerada um costume internacional, uma norma costumeira internacional. E nesse sentido ela também representa uma norma vinculante. Adicionalmente, nós temos mais um argumento para testar o caráter vinculante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em detrimento daquele posicionamento inicial de que ela não seria obrigatória. Se vocês pegarem o artigo 1º, parágrafo 3º da Carta da ONU, e o artigo 55 da Carta da ONU, o que vocês vão ver é que eles dizem que os membros das Nações Unidas se comprometerão a defender direitos humanos, sem se caracterizar exatamente quais seriam esses direitos humanos que seriam defendidos pelos membros das Nações Unidas. E aí, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando entendida como uma interpretação autêntica dos membros da ONU, do artigo 1º, parágrafo 3º, do artigo 55, ela acaba sendo também entendida como um instrumento vinculante. Então, para deixar claro esse primeiro ponto que eu levantei para vocês, que é uma dica interessante. Na sua essência, a Declaração Universal dos Direitos do Homem não é uma declaração de caráter obrigatório. Por outro lado, com o passar do tempo, hoje a gente tem dois argumentos para dizer que ela é um instrumento vinculante. Seu conteúdo se tornou obrigatório por via do costume internacional. E dois, o seu conteúdo é igualmente obrigatório porque ele é uma interpretação autêntica dos membros da ONU sobre o artigo 1º, parágrafo 3º e sobre o artigo 55 da própria Carta da Organização das Nações Unidas. Bom, então, em termos do sistema global de proteção aos direitos humanos, do sistema da ONU de proteção aos direitos humanos, a gente tem a Declaração Universal como instrumento fundamental, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66, são os instrumentos basilares desse sistema de proteção aos direitos humanos, e uma série de tratados temáticos. Só que esse é apenas o primeiro nível da proteção internacional dos direitos humanos. Nós temos aí um segundo nível, que é o chamado nível regional, que acontece na Europa, no âmbito da União Europeia, é um desenvolvimento que começa com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos na década de 50 e vem se arrastando até os dias atuais. Temos um sistema africano, que é muito recente, que foi se consolidar de fato já nos anos 2000, e temos o que mais interessa para a gente, o sistema americano de proteção dos direitos humanos. E antes de começar a falar do sistema americano com um pouco mais de calma, é importante destacar para vocês o seguinte: a proteção no nível global, a proteção no nível da Organização das Nações Unidas, não exclui, não é excludente da proteção no nível regional. O que eu quero dizer? A ideia de criar um sistema global associado a um sistema regional é que esses sistemas tenham um caráter complementar e que o sistema regional possa adaptar, de acordo com as nossas particularidades, aquelas normas que inicialmente foram pensadas no nível global. Então, como é que se estrutura o sistema regional de proteção aos direitos humanos no continente americano? Ele foi inaugurado com a criação da Organização dos Estados Americanos, em 1948, 1949, e logo de início, em 48, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos aprovou a Declaração Americana de Direitos Humanos, que é um instrumento muito parecido com a Declaração Universal das Nações Unidas. E é interessante até a gente notar que, do ponto de vista do sistema internacional, a primeira declaração que existiu no cenário internacional foi a Declaração Americana de Direitos Humanos. Ela veio 6 meses antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Então, até o sistema americano começou um pouco antes do sistema global, nesse sentido, porque a Declaração Americana, eu repito, ela veio aí alguns meses antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração,
também caráter não obrigatório e também carecia uma adicional para que se pudesse proteger os direitos humanos de maneira mais efetiva no sistema americano. E aí, essa norma adicional veio com o Pacto de São José da Costa Rica, ou a Convenção Americana de Direitos Humanos, já em 1969, pessoal, 3 anos após os pactos de 66 do sistema global. Então é importante a gente saber que a gente largou na frente com a Declaração Universal, mas acabou chegando um pouco atrasado, na medida em que a Declaração, a Convenção Europeia é de 1950 e os pactos da ONU são de 66. A nossa convenção, portanto, de 1969. Tem um outro elemento importante para se discutir em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto São José da Costa Rica, que é o fato de que ele traz normas dos direitos de primeira geração. Quais são os direitos de primeira geração? Os direitos civis e políticos. Mas tem apenas uma provisão genérica, lá no artigo 26 do Pacto São José da Costa Rica, sobre o dever de desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais e culturais. E é interessante notar que uma regulamentação acerca desses direitos econômicos, sociais e culturais só veio acontecer em 88, com o Protocolo de São Salvador, que é um protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos. Então é interessante a gente notar isso, porque no âmbito da ONU, por exemplo, a gente teve os pactos internacionais de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, lançados em 66, simultaneamente, portanto. No âmbito americano, eu repito, a Convenção Americana de 69 traz fundamentalmente os direitos de primeira geração, enquanto os direitos de segunda geração, aqueles econômicos, sociais e culturais, só vieram a ser complementados em 88 com o Protocolo de São Salvador. Agora, além desse pacto, a gente tem ainda uma série de tratados temáticos que também vão ter como objetivo a proteção dos direitos humanos no continente americano. Mas nem só de normas vive a proteção internacional dos direitos humanos. A gente precisa saber quais são os instrumentos que a Organização dos Estados Americanos tem para ajudar a proteger os direitos humanos. E aí vale a pena citar 2. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, criada em 59, cuja sede é em Washington, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já criada em 69, juntamente com o Pacto de São José da Costa Rica. E para não nos estendermos demais no papel dessas instituições, é importante a gente pensar o seguinte: qual é a relação delas com o Brasil? Será que o Brasil se submete a essas instituições? Bom, é importante a gente lembrar, pessoal, que o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica só em 1992. Então, entre 69, quando ele foi criado, em 92, o Brasil ainda não era vinculado a esse pacto. E só em 62, ao ratificar o Pacto de São José da Costa Rica, é que o Brasil passou a poder ser plenamente fiscalizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Porque uma vez que o Brasil não era obrigado a cumprir o pacto, ele não poderia ser cobrado pela comissão em virtude dos cumprimentos de uma obrigação decorrente desse pacto. Então, o 92 é um marco fundamental para a entrada do Brasil nesse sistema interamericano. Só que o modelo interamericano ele é um pouco truncado. Por quê? Porque o país pode ser membro do Pacto de São José da Costa Rica, sujeito a uma fiscalização da comissão, como o Brasil passou a ser a partir de 92, mas ainda não se sujeitar à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para que um país possa ser julgado, e isso é extremamente importante, pela jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele precisa oficialmente reconhecer isso. E o Brasil só veio a fazê-lo em 1998. Então, entre 92 e 98, pessoal, é importante saber que o Brasil era obrigado a cumprir o Pacto de São José da Costa Rica, podia ser fiscalizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso só foi acontecer a partir de 98, quando o Brasil reconheceu, por uma declaração adicional, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, muito cuidado com isso para vocês não serem pegos de surpresa com o questionamento dessa ordem na hora da prova. Bom, agora, qual que é o tipo de acesso? Como é que nós podemos chegar a esse sistema interamericano? Aqui também nós temos que dividir essa análise em 2 momentos. Primeiro, como fazer para chegar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? A Comissão Interamericana, basicamente, ela vai funcionar a partir da denúncia de um Estado, ou seja, a Argentina denuncia alguma violação de direitos humanos no Brasil, ou ela pode funcionar a partir da denúncia de um indivíduo. Eu, enquanto brasileiro, se eu tiver uma violação das normas interamericanas de direitos humanos em relação a mim, eu posso recorrer, portanto, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos lá em Washington. Mas o que eu preciso fazer? Aí é importantíssimo que vocês leiam atentamente o artigo 46 do Pacto de São José da Costa Rica, porque ele vai
estabelecer quais são os pressupostos para que um indivíduo possa exercer o seu direito de petição perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E quais são esses pressupostos, rapidamente? O primeiro deles, é importante que se tenha interposto e esgotado todos os recursos de jurisdição doméstica. Ou seja, o Brasil só vai, de fato, violar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos se houver um dano às minhas garantias fundamentais e se eu tentar essa reparação desses danos na jurisdição doméstica, perante as cortes nacionais, e não conseguir essa reparação. Então, para que eu tenha acesso ao sistema interamericano, é necessário, antes, que eu esgote todos os recursos internos. Isso é um princípio fundamental do acesso ao sistema internacional dos direitos humanos, que é chamado princípio da subsidiariedade, pessoal. O que quer dizer isso, então? Quer dizer que a jurisdição internacional de direitos humanos ela é subsidiária. Ela só pode ser acessada a partir do momento em que houve interposição e esgotamento de todos os recursos de jurisdição doméstica. Esse é o primeiro requisito 46. Além disso, nós temos um segundo requisito, que o meu ato de petição perante o sistema interamericano, perante a Comissão Interamericana, aconteça em até 6 meses após a sentença definitiva aqui no Brasil. E terceiro requisito, que esse caso não esteja sendo submetido a nenhum outro órgão internacional de proteção aos direitos de solução de controvérsias internacionais. Ou seja, a ideia aqui é evitar que 2 órgãos internacionais avaliem o caso ao mesmo tempo. E tem uma quarta ainda, um quarto requisito, que é a ideia de que haja a minha identificação completa na petição. O que o sistema quer, nesse caso, é que seja proibida uma denúncia anônima. Agora, olha só, tem um ponto interessante aqui. O pessoal está dizendo lá que para eu ter um recurso à corte, à Comissão Interamericana, e não à corte, à comissão nesse caso, é necessário que haja previamente o esgotamento de todos os recursos de jurisdição interna. Mas já pararam para pensar, pessoal, quanto tempo isso pode demorar? Será que realmente eu vou ter que esperar 20 anos, às vezes, para poder chegar à Comissão Interamericana por causa de uma violação que o Brasil fez agora? É claro que isso não é minimamente razoável. Então, o próprio artigo 46 coloca exceções a essa necessidade de esgotamento de recursos internos. Quais são essas exceções? Número 1, quando não houver devido processo legal previsto na legislação. Se não há devido processo legal previsto, como é que você vai exigir que eu esgote os recursos? Número 2, quando houver sido dificultado ou impedido o meu acesso a esses recursos. Vamos supor que o Estado viola dramaticamente direitos humanos e para evitar que os cidadãos recorram à jurisdição, eles começam a exigir um pagamento absurdo de preparo para o recurso. Eu tenho que pagar 500 mil para poder recorrer. Eu tenho um recurso à minha disposição, mas eu não posso me valer porque 500 mil reais é um preço absurdo. Então, nesse caso também, a comissão não vai exigir que eu esgote os meus recursos internos. E vamos pensar no terceiro caso, que é o caso mais comum com o Brasil. É a demora injustificada na prestação jurisdicional. Se vocês pegarem o primeiro caso em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso da Damião Ximenes Lopes, o governo brasileiro argumentou, é um caso que aconteceu em 99, o Damião Ximenes Lopes sofreu maus tratos em um hospital psiquiátrico no Ceará, faleceu, a família recorreu à Comissão Interamericana, a comissão denunciou o Brasil na Corte Interamericana, e aí o Brasil foi julgado e condenado já em 2005, 2006, pelos maus tratos ao Damião Ximenes Lopes. E um dos argumentos do Brasil era que não haviam sido esgotados os recursos internos na medida em que ainda não tinha decisão de primeira instância nem na esfera criminal, nem na esfera civil. Ora, pessoal, se o caso aconteceu em 99, e se a decisão foi em 2006, e ainda não tinha nem decisão de primeira instância no Brasil, imaginem quanto tempo que isso ia demorar para que houvesse o esgotamento de recursos internos. Certamente, a comissão acatou a denúncia da família do Damião Ximenes Lopes, muito embora não tenha tido esgotamento dos recursos internos, baseado, evidentemente, nessa disposição do artigo 46. Então fiquem atentos pelo seguinte: o indivíduo tem acesso ao sistema interamericano de direitos humanos? Sim. A qual órgão? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O indivíduo não tem acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por que ele não tem acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Porque quem acessa a Corte é só um Estado ou a própria Comissão. Então, se eu quiser ver o meu direito avaliado pelo sistema interamericano, eu preciso primeiro esgotar os recursos internos e depois recorrer à comissão. E se a comissão julgar conveniente, se ela condenar o Brasil não cumprir uma das suas determinações, ela vai mandar o caso para a Corte Interamericana. No sistema interamericano, o indivíduo não tem acesso direto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por que eu faço essa ênfase? Porque tanto no sistema africano quanto no sistema europeu, o indivíduo tem acesso direto às suas respectivas cortes. Então vamos deixar bem clara essa distinção, porque ela é
muito relevante. Bom, falando dessa situação, Delber, e se houver um conflito da norma brasileira com a norma interamericana de direitos humanos? Qual que vai prevalecer? A pergunta aqui, portanto, é: qual é a hierarquia dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro? Vamos analisar isso um pouquinho? Ou seja, sempre que houver um conflito com a norma brasileira, com a norma internacional, qual será que prevalece? Será que prevalece a norma interna, porque ela é manifestação da soberania popular? Ou será que prevalece a norma internacional, porque talvez ela seria mais importante? Bom, aí nós temos que avaliar isso em duas perspectivas. Primeiro, na perspectiva dos tribunais internacionais e na perspectiva do direito internacional. Na perspectiva do direito internacional, essa resposta é muito simples. Nenhum país é obrigado a fazer parte de qualquer tratado. Se ele faz parte de um tratado, é porque ele garantiu aos outros estados que ele tem condição de cumprir aquele tratado e que o direito dele interno está de acordo com aquele tratado. Então, se eventualmente ele viola o direito internacional, mesmo que por alguma motivação da lei interna, internacionalmente isso não é um argumento. Se ele viola o direito internacional, ele vai ser responsabilizado pela violação do direito internacional. E essa é uma norma já muito bem estabelecida. Se vocês quiserem um exemplo, peguem o artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados de 1969. E o que vai estar dito nesse artigo 27 da Convenção de Viena? Uma norma de direito interno não pode ser utilizada como justificativa para o descumprimento do direito internacional. Isso significa, pessoal, que, do ponto de vista da responsabilidade internacional, um país nunca vai poder falar: ah, o meu direito interno diz uma coisa diferente do tratado, por isso eu optei pelo direito interno e por isso eu não posso ser responsabilizado pelo descumprimento do tratado. Internacionalmente isso não vale. Se o Brasil descumprir, seja porque não quis cumprir ou porque o direito interno impediu o Brasil de cumprir a norma internacional, o Brasil será responsabilizado. Agora, isso não quer dizer que o nosso direito interno trate a questão da mesma maneira. E a pergunta que fica aqui é: do ponto de vista da nossa ordem constitucional, qual é a hierarquia dos tratados internacionais no Brasil? Bom, vamos então dividir isso em dois momentos. Primeiro analisar a hierarquia geral dos tratados e depois analisar a hierarquia dos tratados de direitos humanos. Em matéria da hierarquia dos tratados de maneira geral, o que vale é uma decisão do Supremo Tribunal Federal da década de 70, no recurso extraordinário 80.004, que versava sobre a aplicação da Lei Uniforme de Genebra sobre títulos de crédito, e o Supremo entendeu que a norma internacional tem hierarquia de lei ordinária. Então, dentro do Brasil, a norma internacional revoga a legislação ordinária anterior e é revogada pela posterior, de acordo com a posição do Supremo. Isso ele até faz baseado naquelas normas constitucionais que dizem respeito ao recurso extraordinário e ao recurso especial, lá no artigo 102 e 105, dizendo, por exemplo, que cabe recurso extraordinário quando houver uma afronta à Constituição baseada no tratado ou lei federal, ou seja, quando a decisão recorrida contrariar declarada inconstitucionalidade tratado ou lei federal. Então o Supremo entende que quando a Constituição fala tratado ou lei federal, ele estaria colocando o tratado na mesma hierarquia de lei federal. Acontece que em relação aos direitos humanos nós temos uma polêmica maior. Por quê? Porque se vocês pegarem aí agora, ou vulgarem aí agora, artigo 5º da Constituição, parágrafo 2º, vocês vão ver assim: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes, e pegando a parte que interessa para a gente, dos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja parte. Então, o parágrafo 2º do artigo 5º permite que tratados internacionais criem direitos e garantias fundamentais. A pergunta é: na hora que o Brasil fizer parte de um tratado desse, será que essa norma que cria direitos e garantias fundamentais vai adentrar no rol constitucional dos direitos e garantias fundamentais? Ou será que ela vai entrar numa posição de legislação infraconstitucional, de legislação ordinária? A doutrina internacionalista e a doutrina dos direitos humanos começou a afirmar, baseada nesse artigo, que os tratados internacionais de direitos humanos teriam status constitucional, porque criam direitos e garantias fundamentais. Mas a doutrina constitucionalista mais formalista, e que foi seguida pelo Supremo Tribunal Federal, afirma o seguinte: não, esse tratado de direitos humanos não pode ter hierarquia ou status de emenda constitucional, na medida em que ele foi aprovado com um quórum de maioria absoluta e apenas um turno de votação. Então o Supremo Tribunal Federal, durante anos, continuou entendendo que o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele tinha hierarquia de lei federal, pessoal.
e não hierarquia de emenda constitucional. Mas a polêmica se sustentava, porque o parágrafo 2º do artigo 5º continuava aí. Então, em 2004, o legislador brasileiro resolveu fazer alguma coisa para mudar essa situação. E aí acrescentou, na famosa emenda constitucional 45 de 2004, o parágrafo 3º ao artigo 5º. E o que o parágrafo 3º do artigo 5º diz? Que os tratados de direitos humanos que forem aprovados com quórum de 3/5 e em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional serão equivalentes a emendas constitucionais. Então o legislador brasileiro falou o seguinte, tá bom, para um tratado de direitos humanos pode ter hierarquia de emenda? Pode. Desde que ele seja aprovado com quórum de emenda. Mas isso resolveu, pessoal, o problema daqui para frente. Ou seja, os tratados que forem aprovados com quórum de emenda, o Brasil aprovou um tratado para a proteção do deficiente físico em 2009, por exemplo, com esse quórum, terão equivalência à emenda constitucional. Ok. Mas a pergunta é, e os tratados anteriores, que foram aprovados sem o quórum de emenda? Ou ainda, e se houver um tratado posterior a 2004, que for aprovado sem o quórum de emenda? Porque vejam a redação do parágrafo 3º do artigo 5º. Ele não fala, os tratados de direitos humanos devem ser aprovados com quórum de emenda. Ele diz, os tratados de direitos humanos que forem aprovados com quórum de emenda serão considerados emenda. Então a gente ainda pode ter um tratado de direitos humanos que não seja aprovado com quórum de emenda. E a pergunta que fica aqui é, qual é a hierarquia desses tratados? Ou seja, qual é a hierarquia de um tratado aprovado sem o quórum de emenda? Seja antes ou depois da emenda constitucional 45. O Supremo Tribunal Federal vinha entendendo que essa hierarquia era de lei federal. Mas, numa situação clássica, num julgado clássico do Supremo, do RE 466343 de São Paulo, que versava sobre a prisão depositária infiel, o Gilmar Mendes era o relator, o Supremo Tribunal Federal inverteu essa lógica, ou modificou esse entendimento em relação à hierarquia dos tratados de direitos humanos. O que se disse naquele caso, e repito, isso vale a pena para direitos humanos, é o seguinte, que se por um lado, os tratados de direitos humanos aprovados sem o quórum do parágrafo 3º não podem ser considerados emenda constitucional, por outro, eles não podem ser considerados com hierarquia de lei ordinária, porque o parágrafo 2º do artigo 5º ainda não foi revogado. Então, o que foi proposto pelo Gilmar Mendes e acatado pelos demais ministros? Que os tratados de direitos humanos teriam hierarquia supra-legal, acima da legislação ordinária e abaixo da Constituição Federal. Então, qual que é o panorama hoje? Qual a hierarquia de um tratado de direitos humanos? A primeira pergunta é, qual foi o quórum com o qual ele foi aprovado? Se ele foi aprovado com o quórum de emenda, ele tem equivalência à emenda constitucional. E se, por outro lado, ele não foi aprovado com o quórum de emenda, ele tem hierarquia supralegal, o que significa acima da Constituição, acima da legislação ordinária e abaixo da Constituição Federal, pessoal. E aí vale uma última dica nesse sentido, que a partir da decisão do ministro Gilmar Mendes, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela versava sobre a possibilidade de prisão depositária infiel, que durante muito tempo foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal. E depois que essa decisão foi consolidada, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, editou uma súmula que proíbe a prisão depositária infiel em qualquer modalidade. Isso por quê? Porque a Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 67, falava que não será possível a prisão por dívida civil, salvo a do devedor de alimentos e a do depositário infiel. Mas o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 7, parágrafo 7 dos seus dispositivos, permite apenas a prisão por dívida civil do devedor de alimentos. Então a gente tinha uma incompatibilidade clássica do tratado do Pacto de São José da Costa Rica com a Constituição brasileira, e o Supremo Tribunal Federal agora selou o entendimento a partir disso que não é possível a prisão do depositário infiel. Pessoal, a nossa happy hour, a nossa meia hora feliz aqui, infelizmente acabou. Foi um prazer participar, eu espero que a gente possa participar em outras situações, e eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem. O meu e-mail é delber@cedim.com.br, e eu fico aí desejando muito boa sorte para vocês e esperando que essas dicas que eu dei tenham alguma utilidade aí no futuro próximo, tá bom? Obrigado, valeu, tchau, tchau, até a próxima. Professor, quero agradecer muito a sua participação aqui, adorei suas dicas, viu? Muito bacana. Fico grato. Muito bem pontuais. Que bom, eu fico à disposição aqui. Bem pontuais, o pessoal elogiou aqui na timeline. Eu falei pro pessoal que eu ia perguntar, mas eu já sabia a resposta. O Twitter, salvo engano, ele acabou de criar. O professor criou um Twitter já aí? Eu estou prestes a criar, na realidade eu tomei um puxão de orelha do pessoal do Supremo lá, porque eu ainda não tenho, mas estou criando por agora. E aí vou deixar à disposição.
Eu tenho o Facebook, que é o Delber Lage, mas vou criar por agora o Twitter, porque eu ainda não criei não, tá bom? E esse site que o professor também passou aqui, eu também postei aqui na timeline. Nesse site o pessoal vai encontrar o quê? Vai encontrar material sobre direito internacional, vai encontrar vários tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, vai encontrar as decisões traduzidas, o resumo das decisões oficiais da Corte Internacional de Justiça traduzidos para o português e vários artigos sobre direito internacional. Então é um site especializado, a gente desde 2005 trabalha para colocar nesse site material interessante para quem gosta de direito internacional. Então fica aí a dica, vai ter muita coisa bacana lá à disposição dos alunos. Maravilha, professor. E na revisão de véspera, o professor vai estar onde? No HH do Supremo? Isso, professor, isso que eu queria saber. Sim, estarei lá às 10h30, às 11h30 amanhã. Aguardo vocês. Ok, então, professor, muito obrigada. E deixo aqui também para finalizar o meu puxão de orelha também para o professor vir correndo aqui para o Twitter, viu? Pode deixar que eu vou fazê-lo e vou te notificar imediatamente quando a conta estiver criada. Ok, professor, faço questão de divulgar, viu? Um grande abraço e muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau, à sua disposição. Tchau, tchau.